Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, sou Guilherme Carvalho, psicoterapeuta aqui da Clínica Endonet. Mais cedo eu fiz um vídeo falando sobre uma parte do processo de emagrecimento e agora eu vou falar sobre outra parte desse processo de emagrecimento, que é a parte, diria que até mais difícil, que é a gente reconhecer as nossas dificuldades em conseguir dar os passos necessários para que a gente chegue ao local onde a gente quer. Então a gente precisa, primeiro de tudo, ter uma compreensão muito clara de que quando a gente reconhece alguma coisa que não está boa, é nesse momento que a gente consegue ter clareza sobre a profundidade daquele problema. E o sobrepeso e a obesidade, ele é reconhecido como uma doença. Então a gente não tem que encarar isso como algo que é simples de curar, algo que é só ali fazer uma alimentação mais adequada, é só ir ali e deixar de comer, é só deixar de beliscar. Então a gente precisa entender que é muito além disso. O processo de emagrecimento, ele passa por reconhecer. Então primeiro a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que muitas vezes, frente ao alimento, a gente não consegue ter forças o suficiente para falar não. Por que a gente quer isso? Não. É simplesmente porque a gente tem uma cognição já montada e alguma correlação com aquele alimento que nos traz alguma sensação, algum sentimento, alguma emoção e que ela contrabalanceia aquele momento em que a gente está vivendo. Então é muito importante que a gente entenda e reconheça a nossa fraqueza frente ao alimento, para que dessa forma a gente possa ter melhor compreensão e leitura sobre o ambiente em que a gente vai estar inserido, sobre como a gente vai se portar ali em restaurantes, em festas, em buffets, em eventos e por aí vai. A gente também precisa entender que antes de qualquer coisa nós somos seres humanos, passíveis de erros e acertos. Então é normal que nesse processo a gente acabe errando um pouquinho. No vídeo de mais cedo, que está gravado aqui também no Instagram da Clínica Endonet, eu falei, por exemplo, sobre a gente entrar em dietas muito restritivas e o que isso traria ali de dificuldades em manutenção do peso depois de perdido. Então, quando a gente fala de reconhecer o erro, é basicamente a gente entender que no processo de emagrecimento como um todo, podem ter momentos em que a gente vai acabar comendo algo que está fora da nossa rotina alimentar. Isso não é de todo ruim. Isso muitas vezes eu até falo aos meus clientes que a gente tem que ter a percepção de que ótimo que isso aconteça enquanto você está sob acompanhamento médico, nutricional e psicológico. Por quê? Porque você vai conseguir fazer as correções adequadas, ter a compreensão adequada e reconhecer o erro e dali para frente fazer de tudo para que ele não aconteça novamente. Então reconheça os seus erros, entenda onde você errou. Nessa etapa é onde, por exemplo, eu gosto de pedir aos pacientes fazer um exercício, que é onde eles vão lá e descrevem tudo o que eles estão comendo, em um local chamado diário alimentar. Então você descreve o dia, o horário, o que você comeu, a sensação que você teve ao comer aquilo, e se aquilo estava ou não dentro do teu cardápio, dentro daquele contexto alimentar em que você gostaria de estar inserido. Então ali você vai ter uma clareza de forma externa daquilo que você está fazendo, se está correto ou não, porque depois você vai ter a leitura disso junto a um profissional ou até mesmo sozinho. Então reconheça que você é um ser humano passível de erro. Errou, não tem problema, recomeça. Sempre existe tempo para recomeçar. Então não é porque hoje você meteu o pé na jaca que você vai continuar nela. Então meteu o pé na jaca, perfeito, tira, levanta a cabeça e vai embora, que dia seguinte você vai ter mais forças para encarar as situações. Além disso, você tem que entender o seu papel no processo de emagrecimento. Independente se você vai fazer o tratamento com balão intragástrico, bariátrica por endoscopia, usando medicamento, se você vai fazer o tratamento com plasma de argônio pós-cirurgia bariátrica, você tem que entender o seu papel. Não adianta nada a equipe inteira estar ali e você não passar em consultas. Não adianta nada você ter uma restrição alimentar em volume e você comer alimentos com alto valor calórico, você comer alimentos vazios em nutrientes. Teu corpo vai continuar pedindo comida porque o teu corpo precisa de nutrientes, precisa de energia para se manter vivo, estável e saudável. Então entenda o seu papel no processo. Além de tudo isso, a gente também precisa reconhecer
que nesse processo como um todo é extremamente importante que a gente vise a reeducação alimentar e não só que a gente vise a perda de peso, porque uma vez que eu viso a reeducação alimentar, eu consigo ter mais clareza sobre os alimentos que eu estou comendo, porque se eu como na força do ódio, perfeito, se eu fizer isso por uma semana testando o que eu estou fazendo junto à nutricionista, porque o paladar muda, eu posso me adaptar. Passou esse período, viu que aquele padrão não está bom para você? Troca, a nutricionista vai substituir por outro alimento do mesmo grupo e que de repente você vai se adaptar melhor. De vez em quando você vai fazer uma dieta detox, de vez em quando você vai fazer algo que sim vai ser um pouco mais restritivo, mas pontualmente. Só para dar aquele choque no teu organismo, no teu metabolismo, para dar aquela limpeza e dali para frente a gente segue na reeducação alimentar de novo. Então entenda esse processo e viva esse processo, porque é para a tua vida inteira. Você tem que se policiar sempre. Além disso, a gente tem que reconhecer as vitórias que a gente vai ter ao longo do processo, porque para muitas pessoas, quando a gente fala assim, olha, hoje eu só comi um pedaço de pizza, as pessoas falam, caramba, mas você não podia ter comido a pizza, você está aí emagrecendo, está indo tão bem, você comeu a pizza. Mas ninguém entende que essa pessoa comia 4, 5 pedaços de pizza antes e uma fatia de pizza que ela coma, é sensacional frente ao processo em que ela vem passando. Então reconheça quando você tiver esses acertos, porque volta a falar, como eu falei no vídeo anterior, é sem radicalismo. Então entenda que você está num processo, esse processo ele vai seguir. E se você já reduziu bastante a quantidade, comemore e admire a sua força por ter conseguido reduzir em tanta quantidade ou em calorias a tua dieta diária. Então, volta a falar, se admire, reconheça aquilo que você está fazendo no dia a dia, porque não é fácil. Para quem está de fora é muito simples olhar, julgar, falar, mas só você sabe o que você está passando, só você sabe as tuas lutas. E quando eu falo de só você sabe as suas lutas, o que eu ouço em consultório são relatos de pessoas que muitas vezes deixaram de se amar, deixaram de se admirar, deixaram de reconhecer os seus pontos positivos. E muitas vezes aqui na terapia, o que a gente precisa é resgatar a pessoa dela mesma, é fazer ela entender quem ela é de verdade, é fazer ela compreender as suas forças, as suas virtudes, é fazer ela reconhecer tudo aquilo que tem de tão importante dentro dela e que faz ela ser uma pessoa individual e importante no meio social dela. Muitas vezes a gente passa a viver só para o trabalho, só para os filhos, só para o marido ou para a esposa, a gente passa a viver só para cuidar dos pais e a gente esquece da gente. E é nesse momento em que a gente esquece da gente em que as coisas começam a ir de mal a pior. Então é sempre importante a gente fazer os nossos exames de consciência e dar os passinhos para trás para que a gente possa estar bem para cuidar do outro ou para cuidar da empresa. Vamos lá. Só respondendo aqui rapidinho, dando uma pausa. A Fabiana Vilela, ela fez a seguinte pergunta. Paciente com quadro hipertensivo e sobrepeso é recomendado o balão? O mais indicado para responder essa pergunta seria o Dr. Guilherme Antonietti, que é o médico especialista. Mas, como uma pergunta que é bastante recorrente, na verdade, é super bem indicado. O quadro hipertensivo é o paciente que ele tem a predisposição genética ou é o paciente que adquiriu a hipertensão ao longo do tempo por uma disfunção alimentar. Então, por exemplo, o paciente que come alimentos muito ricos em sódio, o paciente que come alimento muito rico em colesterol, em gorduras totais polissaturadas, o paciente que ele é sedentário. Então, isso leva o paciente a justamente as doenças cardiovasculares. As doenças que são essas doenças coronarianas, cardíacas, elas são muito mais comuns e frequentes em pacientes nesse perfil que eu acabei de falar. Quando a gente entra no processo do balão intragástrico, a gente entende que essa pessoa ela reconheceu que ela precisava de ajuda porque sozinha não estava conseguindo, então ela está aberta a essas mudanças todas. Então quando a pessoa chega aqui na clínica, ela além de ser assistida pelos profissionais, ela vai ter na fase inicial um cardápio que já é dado para todos os pacientes da fase adaptativa, que são os primeiros 15 dias. Na sequência, tem mais 15 dias que a gente dá de cardápio para o paciente,
que é para ele ter uma melhor adaptação ainda, para que essa adaptação que já esperamos que tenha sido boa dê continuidade. E na sequência, sim, entra ali a nutricionista com cardápio de perda de peso e reeducação alimentar. E é nessa hora, principalmente, que ela vai observar se o paciente tem, por exemplo, uma hipertensão, e ela vai conseguir equilibrar através dos alimentos, e também a gente, através do incentivo da atividade física e através de alguns medicamentos que vão ser ali prescritos para o paciente, protocolarmente, mas de forma individual, a gente vai fazer com que esse paciente tenha uma melhora bastante grande nos quadros de saúde dele, sendo hipertensão, diabetes tipo 2, ou seja, no nível de colesterol, esteatose hepática e por aí vai. Vamos lá, mais uma pergunta aqui da Oliveira, deixa eu baixar aqui. A pergunta foi: gostaria de saber em que situação não é aconselhável o balão. Então vamos lá, vou começar na verdade pelas principais indicações. O balão ele é mais indicado às pessoas que têm MC acima de 25, ou seja, sobrepeso, pessoas que têm um histórico do efeito sanfona, pessoas que não querem ainda se submeter à cirurgia bariátrica e não tenham indicações absolutas, não tenham síndromes metabólicas não tratáveis, pessoas que não tenham feito cirurgias bariátricas anteriores, são as principais indicações. Contraindicações principais: pessoas que tenham úlcera gástrica ativa, pessoas que já tenham feito, por exemplo, a cirurgia da correção da válvula cárdia e esteja muito fechada, não tem espaço suficiente para passar, hérnia de hiato em tamanho grande, então também não tem espaço para passagem da sonda, mas o aparelho endoscópico que o doutor utiliza para fazer o procedimento. Então essas são ali as principais contraindicações. E quando não é aconselhável? O balão ele não é aconselhável a partir do momento em que o paciente ele acha que o balão vai ser um milagre, ele acha que o balão vai ser uma mágica na vida dele, colocou o balão, perdeu peso. Não é assim que funciona. Então o balão ele não é aconselhável às pessoas que não estão dispostas a terem mudanças na sua vida. Por quê? Não é só colocar o balão e retirar o balão 6 meses ou 1 ano depois. É a gente compreender que ali a gente vai ter que realizar mudanças nos hábitos alimentares. Então, por exemplo, colocou o balão, você não está disposto à mudança, você vai continuar comendo bastante. Só que o balão ele vai te restringir de 50% a 60% o volume gástrico interno. Então imagina, você vai comer a mesma quantidade, não vai ter espaço para ela ficar alocada ali no teu estômago, você vai ficar vomitando o tempo todo. Você vai beber mais água do que você deveria, ali de uma vez só, então você deve beber 2 litros, 3 litros de água por dia com balão também, porém você vai beber em pequenos goles para que você justamente não tenha refluxo. Então você vai lá querer virar uma garrafa de água de uma vez, você vai ter refluxo o tempo todo. Pessoas que não querem tomar as medicações, então enquanto o balão está ali, ele está tendo atrito com a mucosa gástrica o tempo todo, então o paciente vai ter que tomar protetor gástrico durante o período com balão intragástrico dentro do seu estômago. Então, o paciente que também é resistente ao uso de medicamentos também não é indicado. E a gente também tem que entender que os pacientes que estão ali, eles estão dispostos, volto a falar, a essa mudança. Porém, a gente tem que participar das consultas como eu falei anteriormente. Então, o Dr. Guilherme, ele gosta de assistir de perto os pacientes. Então, se o paciente está lá, mas o paciente esquece que ele está em tratamento, ele acha que só colocar o balão e tirar está tudo certo, ele também não vai ter o resultado esperado. Vai ter uma perda de peso, mas não vai ser a perda de peso esperada e vai ter muito mais chances de reganho de peso. A Fabiana fez mais uma pergunta. O balão é então uma ferramenta a mais para a mudança de hábito? Você resumiu aqui de forma perfeita, Fabiana. De verdade, parabéns. É exatamente isso. O balão ele é mais uma ferramenta. Então, qual é essa ferramenta? Ele vai restringir o volume gástrico interno de 50% a 60%. Segundo, ele vai ter um tamanho X que vai representar ali cerca de 500 a 700 ml, né? Então ele vai ser um espaço grande que vai preencher do teu estômago e pesado. Então, porque ele fica no fundo gástrico, ele vai também te ajudar na sensação de saciedade precoce e prolongada e ele vai te ajudar também na inibição do apetite. Ele vai reduzir na fase adaptativa os movimentos peristálticos. Então o que isso vai fazer? Com que a comida fique mais tempo parada no seu estômago. Então você vai conseguir estar melhor saciado por mais tempo. Então o balão ele vai te ajudar nisso. Além disso,
Aqui, como a gente acompanha os pacientes de perto, o paciente ele também vai estar sob observação direta do médico, de mim, psicoterapeuta, e também da nutricionista e da nossa enfermeira. Nesse contexto, o paciente não está perdendo peso como a gente acha que deveria. Então a gente vai pedir exames, vai avaliar esse paciente e vai conseguir compreender, por exemplo, o que está acontecendo. Então suponhamos, o metabolismo está muito lento. A gente vai entrar com medicação, vai entrar com outras ações para subir o metabolismo desse paciente. Percebemos que está com muito líquido retido, medicação e outras ações para melhorar a quantidade de líquido retido no organismo do paciente. Percebemos que o paciente não está tendo uma queima de gordura eficaz. Novamente, medicamento e ações externas para que isso aconteça. Então perceba, como o paciente é assistido de perto por todos nós, ele consegue ter muito mais eficácia no seu processo. Então o balão ele é uma ferramenta sensacional, assim como a bariátrica por endoscopia, que também tem um processo semelhante, com a diferença que o balão fica de 6 meses a 1 ano, e é o período que o paciente tem mais que suficiente para perder de 20% a 30% do peso, que é a nossa estimativa. E na sequência disso, quando ele retira, ele vai ter aí a possibilidade, através do conhecimento adquirido nesse período, de ter uma boa manutenção do peso. E a bariátrica por endoscopia, a diferença é que é um procedimento que ele é irreversível, mas é um procedimento que ele também é definitivo, reduz e fica ali bem reduzidinho. Agora vamos lá. O Bispo perguntou aqui qual o valor. Bispo, vou te falar o seguinte, o valor ele tem várias variantes. A gente tem uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina que nos permite falar aqui, então, por isso vou falar aqui abertamente para vocês. Então o valor ele tem algumas variáveis. Varia de acordo com os acompanhamentos que você faz e com o tempo. Então se você quer o balão de 6 meses, você pode ter a opção de fazer somente com acompanhamento médico, que todos os nossos pacientes têm esse acompanhamento médico como uma cortesia da clínica. A gente dá o acompanhamento médico para o paciente durante todo o tratamento sem custo. O paciente também pode optar por fazer o acompanhamento psicoterápico. Então o paciente passa por mim em consultas e a gente vai fazendo as sessões a ponto de a gente conseguir ter melhor compreensão das emoções, das crises de ansiedade, melhor compreensão de transtornos, e a gente conseguir equilibrar tudo isso e fazer o paciente ter aí uma melhor evolução. Ou o paciente pode ter também um acompanhamento nutricional, para que ele possa ter o cardápio personalizado, montado mês a mês, realizado exame de bioimpedanciometria todos os meses para compreensão da sua composição corporal naquele momento e da sua evolução frente ao tratamento. Então, o valor varia de acordo com esses acompanhamentos e também de acordo com o tempo, porque a prótese de 6 meses é uma e de 1 ano é outra, e o tempo de tratamento é um de 6 meses e o outro é de 1 ano. Para sintetizar, o tratamento de 6 meses ele tem ali a partir de R$ 7.600, tá bom? E aí você consegue, enfim, entrando em contato depois aqui com a clínica, a gente tem nossas secretárias, a gente tem uma equipe grande que vai conseguir te dar um respaldo e te mandar o orçamento completo do tratamento, tá bom? Esse valor que eu te passei seria para o pagamento à vista, em Pix ou em espécie, por exemplo. E aí a gente tem também o valor de R$8.000, por exemplo, que a gente parcela aí em até 10, 12 vezes sem juros no cartão de crédito, tá bom? Então eu espero ter respondido a tua pergunta. Agora vamos lá, voltando aqui para a nossa situação. Então o paciente, ele além de compreender tudo isso que a gente falou anteriormente, a gente falou aqui um pouquinho dos tratamentos de emagrecimento, perguntaram bastante sobre o balão, né? Então você entenda que tudo que a gente vai fazer parte do pressuposto de que você está disposto a essas mudanças. Se você está disposto às mudanças, tudo vai fluir positivamente. Então, um convite que eu faço a vocês é que vocês deixem temas aqui embaixo pra gente. Eu sempre que posso entro aqui para fazer os vídeos para vocês. Dr. Guilherme Antoniette também. A enfermeira Marcela também também produz bastante conteúdo. Às vezes eu não produz aqui no cara a cara, mas ela está sempre ali alinhada com o pessoal da equipe de marketing, produzindo conteúdos que vocês veem nas postagens diárias da clínica, né? Então, se vocês têm sugestão de tema, deixa aqui. Tanto eu, enfermeira Marcela, Dr. Guilherme Antoniette, teremos o maior prazer em gravar os vídeos que vocês quiserem. De vez em quando eu vou entrar aqui de surpresa nas lives novamente, que é quando sobra um tempinho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui. Nossa equipe, tanto de marketing quanto a equipe administrativa, vai responder a todos, sem exceção, e na dúvida eles perguntam pra gente também.
E nos próximos vídeos vou tentar falar um pouquinho com vocês sobre mais profundamente esses processos, sobre o aspecto psicológico também, assim como abordei aqui no começo do vídeo, tá bom, pessoal? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês esse tempo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou disponibilizar ele aqui na rede social da Clínica Endonet, também lá na minha rede, que é pc.guilhermecarvalho, então quem quiser acessar lá também, por favor, pode ir lá, tem alguns conteúdos lá que eu produzo, também produzo mais aqui do que lá, mas também tem alguns conteúdos que eu produzo lá, mais focado aí na saúde mental, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos, um beijo no coração, uma excelente noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.